Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os participantes que estão nos acompanhando. Começamos mais uma semana aqui para falar do nosso GRC Talks. Foi atribuída a minha responsabilidade de abrir essa série de eventos, essa série de painéis que a gente começa nessa semana, falando sobre auditoria interna, né, no segmento do setor de energia. Então, quero desejar a todos bem-vindos, que vocês aproveitem muito bem e que saiam daqui com mais conhecimento, com network, com insights valiosíssimos para que vocês possam aplicar isso no dia a dia, compartilhar com seus amigos, tá? Então, vamos dar início aqui. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui na Perinit. Na semana passada, eu concluí 5 anos de Perinit, com a jornada que parece que começou ontem, né, com muitos aprendizados, né, foi uma mudança drástica na minha carreira, né, como já até compartilhei com os amigos aqui, eu iniciei minha carreira mesmo na área de auditoria interna, lá na KPMG, onde eu fiquei por 3 anos. Depois passei ainda na área de auditoria, passei por empresas do setor de siderurgia, serviços, infraestrutura, logística e varejo, né? E em meados ali de abril de 2020 fiz uma transição de carreira e vim para a Perint, né, como executivo de vendas. Estou aqui já faz 5 anos, né, colhendo bons resultados, aí agregando bastante coisa aqui, tanto para o meu conhecimento pessoal, como para os processos, para a carreira, né, para os negócios aqui da Perint. Aqui com a gente hoje, né, eu até que estava comentando aqui nos bastidores, eu não gosto muito de apresentar os nossos painelistas, falar prefiro que eles se apresentem, que ele fale um pouco da carreira, para que eu não corra o risco de cometer nenhuma gafe, deixar de falar alguma coisa importante ou falar alguma coisa que talvez eles não gostariam de falar. Então, só vou apresentar rapidamente quem são, e aí depois eu passo a palavra para eles, para que eles possam falar um pouquinho de si próprios, da carreira, da trajetória, e um pouquinho do que eles esperam com o nosso evento de hoje, né? Então, apresentando os colegas aqui, o Hugo, que é sócio da PwC, da área de auditoria interna, está aqui com a gente, já participou com a gente no Perint Week na semana passada, no ano passado, no evento presencial, né? O Daniel Moreno, representando a auditoria interna da Speak Brasil, um dos nossos vários clientes do setor de energia aqui na Perint, e o Thiago Neves, representando a área de auditoria interna da Energisa, também do setor de energia elétrica. Tá? Então, um pouco diferente que nós fazíamos, depois de apresentar, passar para as perguntas, eu já queria, pessoal, né, começando pelo Hugo, depois o Daniel, depois o Thiago, assim que vocês se apresentarem, né, seguindo um pouquinho do roteirinho que a gente definiu na semana anterior, que vocês falem, além de falar da experiência de vocês, o que vocês conhecem, o que vocês já contribuíram e tendem ali a contribuir ainda mais no setor de auditoria, riscos e controles internos, o que vocês esperam, quais são os principais objetivos da área de auditoria interna, propriamente dito, nesse segmento de energia. A gente sabe que é um setor bastante regulado, não tão regulado, né, como o evento, o webinar que vamos falar de amanhã, de previdência e seguros, mas sim tem ali o seu fator de regulação, principalmente com a ANEEL. Então, fique à vontade, Hugo, depois na sequência a gente passa para o Daniel, depois para o Thiago, depois volta para mim, eu vou fazer algumas considerações iniciais e a gente já dá continuidade aqui no nosso bate-papo. Hugo, por favor, fique à vontade. Boa tarde, obrigado, Buba. Primeiro, boa tarde aqui os meus colegas panelistas, Thiago, Daniel. É um prazer dividir esse espaço aqui com vocês. Boa tarde para todos e todas que tiveram a oportunidade de se juntar aqui nesse evento da Perint. Eu estou bastante honrado com o convite. Como o Buba comentou, sou sócio da área de riscos e auditoria interna aqui na PwC. Eu estou nessa trajetória aí há cerca de 20 anos, começando por auditoria externa, consultoria de performance e outros tipos de serviço, mas sempre tangenciando a indústria. Hoje eu lidero, dentro dessa área de riscos e auditoria interna, a nossa iniciativa de indústria na parte de energia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou parar minha apresentação por aqui e comentar sobre o que você pediu, Buba, da minha leitura sobre os desafios da área de auditoria interna. Eu vou ser bastante breve, mas o que eu penso é que a auditoria interna, não diferente das organizações do setor
do setor elétrico, né, tem o desafio de responder à dinâmica dos negócios que vão impactar direta e indiretamente a forma de operar nos próximos anos. A gente tem uma pesquisa, eu vou fazer uma rápida referência a ela, que é o que os CEOs entendem que são os desafios para o seu negócio nos próximos 5 a 10 anos. E no setor elétrico brasileiro, cerca de 51% dos CEOs entendem que o seu negócio não vai estar viável entre 5 e 10 anos se eles não fizerem movimentos transformacionais. Então, é isso um ponto que a auditoria interna tem que observar, porque tem a missão de apoiar os negócios a atingir esses patamares de transformação. Então, obrigado mais uma vez, a gente segue conversando aqui. Oi, boa tarde a todos. Obrigado, Burba, pela oportunidade. É sempre legal poder dividir esse conhecimento, né, que a gente adquire ao longo dos anos e aprender também com os colegas aí. O Hugo falou coisas que acabou, parece que você leu aqui o que eu anotei, Hugo, mas eu acho que, falando até pelo desafio, depois já me apresento, como que o mundo, né, na verdade, tá diante desses desafios da matriz energética, porque o Brasil, né, a nossa maior matriz é hídrica. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente pode ter problemas aí de chuva, as mudanças climáticas afetam diretamente o negócio, né? Aí, falando um pouco, falando um pouco da minha carreira, eu só tenho um pouquinho mais que você, Hugo, eu já estou com 28 anos nessa estrada, trabalhando com auditoria, gestão de risco e tal, e 4 anos na indústria de energia. Então, eu passei por algumas indústrias, mas é uma indústria que me agrada muito trabalhar. Lógico que é um mercado regulado, como vocês comentaram, e a gente tem aí a Speak, para quem não conhece, é uma empresa chinesa de geração de energia. Nós somos só geradora de energia e a geração limpa, que a gente chama, né? Então, tem uma grande hidrelétrica, que foi uma concessão, que era da CEMIG ali, que fica na divisa de Minas, 2 parques eólicos e 2 parques solares que foram recém-inaugurados. Então, a gente já começa a trabalhar exatamente nessa transição energética que o Hugo comentou. E eu acredito muito que assim, o papel da auditoria é exatamente participar dessa transformação, por ser um mercado regulado, a entender um pouco do que o mercado hoje, a própria ANEEL e a ONS tem feito, né, com relação ao mercado, para você cumprir com essa regulamentação, que não você pode ter penalidades para o seu negócio, principalmente quando se trata de um contrato de concessão de 30 anos, como também qual é o movimento em que a empresa se insere para fazer novos investimentos. Então, isso está diretamente conectado com a estratégia da organização. E a auditoria também se transformou ao longo desses anos, sair daquela tradicional auditoria para uma auditoria que possa trazer mais conteúdo e ser visto aí como um grande consultor do negócio. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer a Perini aí na pessoa do Leandro pela oportunidade de estar aqui falando com um público tão seleto, né? Meus colegas painelistas, né? Estou aqui muito mais para aprender, né? E compartilhar algumas experiências com vocês, né? Me apresentando rapidamente, sou formado em Ciências Contábeis, né? Já trabalhei em Big Four também, como até hoje está na PwC, já fui da KPMG, passei alguns anos lá, né? E estou na área de auditoria e risco já há 13 anos aqui no Grupo Energisa, né? Então, estou há 13 anos aí imerso, né, nesse tema aí que vai ser a agenda nossa durante essa 1 hora aí, que eu espero que seja bastante produtiva, né? E com relação à minha expectativa no setor, né, o Hugo trouxe aí a mudança no ambiente, né, o Daniel falou um pouco da matriz, e eu gostaria de trazer a provocação aqui da adaptabilidade, né, que os profissionais eles têm que ter, né, e diante da velocidade da mudança dos negócios, né? Hoje em dia, os grupos empresariais eles estão inseridos nos mais variados negócios, né, a exemplo do Grupo Energisa, distribuição, geração, comercialização, né, e o profissional de auditoria interna e gestão de risco, ele tem que estar, né, tem que ter essa maleabilidade, essa questão de desaprender e aprender rápido para que possa acompanhar essa velocidade dos negócios, né? A gente passa por isso todo dia, né? Se depara com processos de negócios que a gente nunca viu e a gente tem que estar sempre procurando aprender de forma mais rápida possível para trazer as respostas, né, que tanto os acionistas quanto os nossos clientes e a sociedade de modo geral esperam. Então, era essa
essa visão que eu gostaria de trazer para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, Burba. Obrigado, Thiago. Bom, tanto a fala ali do Hugo como do Daniel e do Thiago estão bastante, não sei se foi de propósito, tá? Se vocês deram aquela geral no nosso roteiro para depois trazer, mas está bem alinhado com o que a gente coloca ali como roteiro. Inclusive, a própria pesquisa que o Hugo citou ali da PwC, trazer as preocupações ali dos executivos para o setor dos próximos 5, 10 anos. A gente vai falar um pouco dessas preocupações, né? Como que o time de auditoria interna, como que a nossa estrutura de segunda e terceira linha precisam se adequar, precisam estar preparados para o que o mercado vai cobrar de nós ali nesse período, né, nos próximos 5, 10 anos. Antes da gente passar para as próximas perguntas, que já vai ali para o segundo bloco, é de como a auditoria interna apoia essa estrutura de riscos e controles internos e, obviamente, a administração. Só queria combinar algumas coisas aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo em relação ao horário. Primeiro, a gente começou pontualmente às 14, a ideia é começar a finalizar aqui a nossa discussão por volta das 15 horas, para que até as 15h15, pontualmente, a gente já tenha finalizado, tenha encerrado aqui todos os questionamentos e nossas considerações finais. Ao pessoal que está aqui, né, se vocês quiserem direcionar perguntas para mim, para os painelistas, ou fazerem comentários de forma geral em relação ao que está sendo discutido, utilizem nosso Q&A, né, que essas perguntas vão vir para que vocês podem responder se identificando. Se vocês se identificarem, nós vamos responder diretamente para a pessoa que mandou a pergunta. Se fizer o questionamento de forma anônima, obviamente não tem como a gente vai identificar a pessoa, vamos responder de forma mais aberta, tá? E aí outra coisa que eu peço é para que, quando vocês forem fazer considerações, tentem fazer acerca do tema que está sendo discutido, para que a gente consiga incluir as perguntas, as provocações, as observações dentro do contexto que está sendo dito. Senão a gente pode acabar fugindo um pouco do roteiro, fora do tema que está sendo discutido, e a gente não vai conseguir encaixar a pergunta de vocês. Mas se de repente, esqueci, tive um insight, vou perguntar, se não estiver dentro do contexto do que está sendo discutido, a gente guarda aqui no momento apropriado, ou quando a gente tiver uma pausa estratégica ali, eu tento trazer essas perguntas. Obviamente, a gente tem bastante gente participando, normalmente o pessoal costuma contribuir bastante com perguntas e observações, a gente, infelizmente, não consegue trazer para a mesa, né, todas essas provocações, mas na medida do possível a gente vai trazer, e já peço desculpa antecipadamente para aquelas que ficarem de fora, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos... outra coisa que eu gostaria de fazer uma observação rápida aqui, tinha até comentado com o pessoal antes. Hoje aqui nós vamos falar sobre auditoria interna no setor de energia, no setor elétrico. Às 16 horas teremos um outro painel, né, com o Roberto, daqui da PNIT, que vai mediar. Eu não lembro agora quais são os nomes dos painelistas, e a gente vai falar sobre gestão de riscos e controles internos no setor elétrico, no setor de energia. Então, quem ainda não tiver inscrito e, de repente, quiser acompanhar, eu vou pedir para o Gabriel, se ele estiver nos bastidores, aí, se é possível, ele compartilhar o link de inscrição. Para quem ainda não se inscreveu, quiser acompanhar, ainda dá tempo, tá? Começa das 16 horas até as 17h15, falando especificamente de riscos e controles. Em alguns momentos, a gente vai falar sobre isso aqui, até porque a auditoria interna está totalmente relacionada com a estrutura de riscos e controles e vice-versa. Então, a gente vai falar um pouco de riscos e controles aqui e, certamente, no evento das 16 horas, o pessoal também vai fazer algum tipo de conexão com os trabalhos da auditoria interna, tá bom? Então, trazendo aqui para o nosso bloco, que é de como a auditoria interna pode apoiar essa estrutura, seja de riscos de controles internos na segunda linha, como a administração e a própria primeira linha de governança. Gostaria de saber de vocês, né, principalmente do Daniel e Thiago, que estão mais relacionados ali com o dia a dia da operação do segmento. Quais são os principais riscos hoje, né, e de que forma que a auditoria interna pode apoiar a administração, né, e a segunda linha no monitoramento desses riscos, trazendo uma resposta rápida ali de eficiência de controles. A gente sabe que a auditoria interna ela não atua diretamente ali na execução dos controles, na definição, mas é peça fundamental na avaliação da eficiência dessa estrutura e dar o reporte necessário ali para a segunda e para a primeira linha e para a administração. Então, vamos inverter um pouquinho, vamos começar aqui pelo Thiago, trazendo o seu ponto de vista, depois a gente vai para o Daniel e pede para o Hugo também contribuir com as considerações dele.
Legal, Bob. Acho que isso aí é a nossa agenda de todo dia, né? Os principais riscos, né? No meu ponto de vista, eu acho que temos vários aqui, né? Se puder elencar aqui, puxando pela memória aqui de forma rápida, temos aí risco regulatório, né? Como o Moreno colocou inicialmente, renovação de concessões, né? Mudança de normas, o setor está mudando, energia distribuída, enfim, tem muita legislação que a gente tem que estar atento, né? E as nossas áreas regulatórias também tem que estar, né? Então, o risco regulatório é um risco bastante importante, né? Risco climático, né? Quer queira, quer não, secas, enchentes, tempestade, descargas atmosféricas, né? Emissões de gases de efeito estufa. Então, isso afeta diretamente, né? Setor de geração, distribuição. Então, isso é um risco que tem que estar na nossa agenda, né? Risco político, né? Inevitável. Então, a gente vê em Brasília, Congresso Nacional, lobbies de diferentes naturezas, né? Tentando cada um puxar para o seu lado. E isso, quer queira, quer não, termina respingando, né? No negócio, né? Do setor elétrico, taxas entrando, tarifas, enfim. Isso é um risco também que sempre tem que estar na agenda aí dos executivos e da auditoria interna. Risco econômico fiscal, né? Não tem jeito. Os distribuidores de energia elétrica, assim como várias outras empresas do mercado brasileiro, tem em sua estrutura de capital muitos empréstimos, né? E muitos desses empréstimos aí em dólar, em moedas do exterior. Então, variação de câmbio, crescimento do país, alta taxa de juros, né? Que a gente está acompanhando aí. Então, tudo isso também impacta diretamente, né, nos negócios, principalmente das empresas de energia. Riscos operacionais, né, que são aqueles que a gente está monitorando no dia a dia, controles internos deficientes ou insuficientes, né? Então, isso aí também deve estar na pauta, né? E por fim, aqui para não me alongar muito, acho que um risco, né, que nos últimos sempre existiu, né, mas nos últimos anos aí, principalmente pós-pandemia, o risco cibernético, tá? Então, ataques hackers cada vez mais frequentes, né? A LGPD aí foi implementada aí com sanções duras, né, no aspecto financeiro, né? Então, acho que as empresas têm que ter um corpo, né, de auditores internos e controles internos muito robusto em relação a essa parte cibernética, tá? Isso quer queira, quer não, pode, né, provocar perdas financeiras e também de imagem, né? Você imagina uma empresa, né, que tem atuação nacional como a Energisa, né, ou alguma outra, tiver algum vazamento em função de uma fragilidade de controles ligados à TI, cibersegurança, então isso pode vir a ter impactos negativos bastante significativos. Então, de forma rápida, aí são esses os principais riscos, né, que eu vislumbro na atuação do nosso negócio. Eu diria que você quase gabaritou aqui a minha lista, Thiago. Só complementaria aí que é a questão dos riscos ambientais, né? Porque, principalmente quando você tem uma barragem, você tem todo o entorno de comunidades e tudo mais, quem opera, obviamente, a abertura dessas comportas e tudo mais é o ONS, né? Então, ela faz todo esse controle em função da necessidade de consumo de energia e também o que você tem para cima da barragem, né? Que você vem descendo toda a montante jusante, as questões da chuva. Então, você tem as questões de chuva, mas a responsabilidade daquele reservatório é sua. E fora isso, você ainda tem as questões de propriedade, como invasões e tudo mais. Então, é uma complexidade grande, mas com certeza todos esses que o Thiago falou são realmente os principais, mas esse é um que a gente também cuida muito de perto. Um caso específico para a gente está nesse projeto de modernização, que é dessa usina que tem a concessão de 30 anos, que é um projeto de modernização de 9 anos. Então, ainda a gente tem um risco de atender a disponibilidade do contrato de concessão, fazendo a troca dos equipamentos, turbina, a parte elétrica, a parte de turbinas. Então, você ainda tem um desafio de não atrasar esses cronogramas. É um capital intensivo, como o Thiago colocou, né, de grandes investimentos, e lidar com muitos terceiros ao mesmo tempo. Então, realmente é uma complexidade que a gente tem atuado muito forte com o time de engenharia, exatamente para assegurar o cumprimento do modelo de negócio definido com o nosso acionista chinês. Pessoal, se eu puder contribuir, eu acho que o apanhado de reflexões do Daniel e do Thiago está bastante completo. Eu acho que o que vale a reflexão é que a visão de riscos, sobretudo de uma empresa do setor que a gente está discutindo, é um alvo móvel, né? Não faltam incentivos para que novos riscos, ou só não faltam novos contextos para que novos riscos se apresentem,
E aí, um pedaço acho que da reflexão que o Burba pediu para a gente fazer é como a auditoria interna pode contribuir, né? Então, além de endereçar todos esses riscos super relevantes que o Daniel e o Thiago colocaram, acho que tem uma questão de posicionamento, que foi até um pouco da reflexão inicial do Daniel, de contribuir com o negócio, né? Acho que a integração e o que a gente tem visto até na própria promoção da discussão pelo próprio IAC, a importância da integração das linhas de defesa, a importância da segunda e terceira linha, trabalharem numa agenda propositiva, construtiva para proteção de valor e para construção de valor, é fundamental num ambiente tão dinâmico quanto o que a gente vive, não especial do setor elétrico, né? A gente está falando de um setor que vai passar por mudanças regulatórias importantes, vai ter a ampliação do mercado livre de energia até 2028, isso vai mudar significativamente a forma como os clientes, os consumidores escolhem e eventualmente consomem do setor elétrico, e, portanto, um posicionamento das organizações voltado na qualidade do atendimento, voltado na resiliência operacional. Então, o que eu estava ouvindo o Daniel e o Thiago falar, eu estava refletindo aqui sobre a questão do posicionamento, né? Então, a importância da auditoria interna é aproveitar o seu tempo com o negócio para ser relevante, para verdadeiramente contribuir e não necessariamente só cumprir o seu objetivo de ir lá fazer uma missão de auditoria e apresentar para o comitê, que também é importante, acaba sendo bastante um aspecto bastante importante para ser aproveitado, né, no sentido de construir pontes com o negócio e ajudar nessa agenda estratégica que a gente está falando aqui. Então, um pouco do meu tempo aí apoiando clientes, instituições do setor, como as organizações, as funções de auditoria interna têm a oportunidade de serem cada vez mais relevantes para o negócio e portanto, assumirem o seu papel de protagonismo, de custodiante aí do assurance, né, palavra apropriada, mas contribuir com a segunda linha para uma visão adequada de riscos, com a primeira linha com a resposta precisa e, portanto, a entrega do objetivo de negócio aí para os acionistas e partes interessadas. Legal. Você comentou uma coisa importante, que é justamente essa sinergia e essa integração que a hora da terceira linha, né, que a auditoria interna tem que ter principalmente num primeiro momento com a segunda, né, para poder ter essa integração, falar a mesma língua, ter os mesmos objetivos em comum. Isso nos remete para a próxima provocação aqui do nosso roteiro, que é justamente isso. Primeiro, apesar, mais uma vez, não ser de responsabilidade direta da auditoria interna, ajudar a construir, desenvolver e monitorar sim, por meio de uma estrutura de avaliação, mas eu digo no sentido de desenhar essa estrutura de controle. Na opinião de vocês, qual que é o nível de importância da função da segunda linha dentro desse contexto, dentro desse universo, e de como que a auditoria interna, e até como vocês, né, como executivos da área de auditoria interna, seja na empresa atual ou seja na carreira de vocês, como que a auditoria interna pode ajudar a prover essa sinergia, essa integração, para que estejam todos na mesma página, todos falando a mesma língua e trazendo uma visão cada vez mais efetiva e mais atualizada da estrutura de controle, se ela é suficiente, se ela é eficiente e se ela realmente está atendendo os objetivos estratégicos da empresa e está, de fato, agregando valor para o negócio e não simplesmente fazendo uma auditoria cara crachá, uma auditoria burocrática ou ali no papel da segunda linha, mais atrapalhando e ajudando. Então, se puder começar pelo Daniel, depois a gente passa para o Thiago, né? Vocês trouxeram um pouquinho dessa visão, não só na empresa como você atua, mas né, levando esses 15, 20 e tantos anos de carreira aí que vocês têm. Fiquem à vontade. Bom, eu penso assim, o alinhamento com a área de risco, compliance, enfim, controle, ela tem que ser muito, muito bem ajustado.
Por quê? Porque a contribuição ela é mútua. Então, assim, a dinâmica é, quando eu tenho um mapeamento do processo, eu tenho lá meus riscos, a matriz de risco. Eu utilizo, inclusive, esse material para poder direcionar o meu plano de auditoria. Ou quando eu identifico algum problema específico numa área, eu volto para a área de controle para alimentar o material deles, para também desafiá-los a olhar para aquilo que de repente não foi capturado. Então, assim, é uma conexão muito forte que a gente tem dentro das atividades aqui. Obviamente, a gente acaba mantendo um pouco da independência, como a terceira linha de defesa, até pela linha de reporte. Então, quando tem que atuar assim, na ajuda na implementação, a própria área de controle interno e risco vai lá e ajuda, né? Mas a gente dá o apoio do tipo, olha, vamos discutir uma melhor solução. Então, não é aquele negócio frio que eu desenho e muitas vezes na ponta eu não consigo resolver. Então, a gente discute muito essa relação, porque para as áreas de negócio, elas têm que ver essa relação funcionando. Senão ela fala assim, mas vem cá, eu tenho que atender uma área, eu tenho que atender a outra. Então, eu acho que esse é o principal conexão entre a segunda e a terceira linha que a gente tem aqui dentro da empresa. E mesmo o apetite ao risco, ou seja, vamos discutir risco, a gente divide isso por unidade de negócio. Você tem unidades maiores ou mais relevantes que eu tenho que trabalhar de uma forma, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes as áreas, inclusive, confundem as áreas, tá, gente? Então, às vezes, vem me procurar para algumas ajudas de implementação e falam, não, esse assunto específico a gente tem, vamos já chamar a área de risco e controle, e vice-versa. Então, isso é bom, porque eles veem essa sinergia entre as áreas, mas também, às vezes, confunde um pouco dos papéis, e por isso que a gente tem que deixar sempre muito claro para que a gente consiga atender, inclusive, o acionista, por conta da nossa linha de reporte. Isso conversa, essa forma de atuação, né, conversa bastante até com o posicionamento do IA Global, que diz que vem ao longo dos anos dizendo que a auditoria interna ela precisa ter um papel mais consultivo dentro da organização. Obviamente, respeitando a independência, respeitando ali a isonomia dos trabalhos, mas não sendo só aquele cara portador dos problemas, mas portador de soluções. É como a gente, nas minhas últimas experiências como auditor interno, eu fazia muito bem esse papel, fazia bastante, porque como a gente percorre praticamente por todas as áreas e processos da empresa, então, às vezes, conversando com um cara de um determinado processo, a gente consegue ter uma visão mais clara do ponto de vista de risco, de controle, de como que aquela situação se transforma dentro ali da cadeia de valor de um processo que não é responsabilidade direta. Por exemplo, o cara que registra uma fatura aqui, talvez ele não tenha total de compreensão de como que ela é paga lá no final da cadeia. Como a gente tem esse discernimento e esse conhecimento, a gente consegue contribuir e agregar valor para várias etapas do processo. E como você falou na parte, quando você começa a enxergar de que a primeira linha te procura para pedir apoio, significa que o nosso papel vem sendo cumprido, vem sendo feito com bastante eficiência, porque a gente está trazendo o resultado para a companhia e trazendo ali a confiança da primeira linha e da administração na execução dos nossos trabalhos, significa que ele está sendo bem feito. Então, é bastante importante. Por favor, Thiago. Não, legal. Aí concordo com tudo que vocês falaram aí, né? E para não ser repetitivo, aí eu vou pegar o gancho final do Borba aí, essa questão de ser consultivo, né? A nossa missão aqui na Energisa, em nossos trabalhos, a gente sempre procura emitir recomendações, né? Críveis e executáveis, né? Porque, como você falou, não adianta apenas você chegar lá e apontar o que está errado, jogar a bomba e sair, né? Você tem que estar o mínimo ali do caminho das pedras para que a área consiga implementar controles, né, para mitigar aquele risco que foi detectado, tá? Então, eu concordo muito com isso aí. E no que tange a sinergia, né, entre as linhas de defesa, concordando com tudo com que o Moreno falou, eu queria colocar um ingrediente a mais aqui, né, que é o patrocínio da administração, né? A administração, quando ela compra essa ideia, né, quando ela patrocina, quando ela usar uma palavra que está na moda aí, quando ela empodera a auditoria interna, né, quando ela dá importância para a auditoria interna, gestão de risco e controles internos, isso naturalmente cria uma cultura de controles internos, né, na organização, né, e o passeio da auditoria interna pelas várias linhas de defesa fica mais fácil, né, a gente consegue ter capilaridade na empresa, porque as áreas veem que a administração leva aquilo a sério, né, patrocina aquilo ali, entende que aquilo ali faz sentido, né, então o trabalho da auditoria interna ele fica facilitado, vamos chamar assim, né? Porque a gente consegue ter um approach muito mais fácil nas áreas, né? E a gente consegue desenvolver nosso papel de
apontar riscos, né, gaps, até essa parte consultiva, o trabalho ele é recebido, né, muito mais, de forma muito mais tranquila, é muito mais bem visto, né, é muito mais aceito pelas áreas em função desse patrocínio que a administração dá. Tá? Então, essa questão da sinergia, eu gostaria de trazer essa provocação aqui, que a administração é fator crítico do sucesso para essa nossa, para a gente ter sucesso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Ô, Buba, acho que a reflexão do Moreno e do Thiago foram bastante amplas, e aí até para não correr risco de eu me repetir, eu vou fazer um comentário, acho que contribui para essa agenda que a gente já está falando aqui, né? Que diz respeito à operação da auditoria interna nesse contexto de integração, né? Resguardando o papel, a existência, o seu propósito, eu consigo ver claramente quando a coisa está funcionando na prática, um pouco do que o Thiago acabou de falar, quando a administração genuinamente inclui a auditoria interna no circuito de discussão, para além da agenda, eu vou dizer, da agenda obrigatória. Tá? Mas isso é percebido quando você vê que a auditoria interna, os auditores internos, eles se posicionam no sentido de estarem verdadeiramente preparados para trabalhar na agenda, no propósito do negócio. Acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, verdadeiramente conhecer a operação, os processos, porque quando a gente se depara com trabalhos de auditor interno, no exercício da sua função, com devida profundidade, com devido escopo, com devida abordagem, o resultado é sempre bem percebido e recebido pela administração. Agora, quando não tem essa preparação, essa organização, é um cenário bastante inversamente proporcional, eu diria. Por quê? Porque você não fez um trabalho que gerou valor, você perdeu o seu tempo, você consumiu o tempo do negócio e, portanto, ninguém fez o que deveria ser feito, que é atender a agenda estratégica. Então, nós temos uma responsabilidade que vai bastante além dessa visão, né? Que a gente está falando aqui, que é super importante, que é a efetiva operação em um modelo que verdadeiramente agregue valor, que justifique o tempo dos executivos, que justifique o tempo dos auditores, para aí sim a engrenagem funcionar como ela deve funcionar, nos moldes e na visão das diferentes forças que nós temos, e entre outros. Né? Um pouco do que eu queria incluir na reflexão aí para a gente seguir. Legal. Burba, Eu gostei de... Pois não, Thiago. Só um complemento com o que o Hugo colocou, isso é bem legal, né, com relação a gente perceber o resultado do trabalho, além do resultado de auditoria, né, o que é bem gratificante, é que não é raro, né, a gente tem auditor espalhado para o Brasil todo, né, onde a Energisa tem a operação, então a gente entrega o trabalho, né, muitas vezes as áreas auditadas, né, vêm perguntar de outros temas, que não necessariamente foram aqueles auditados, né, qual que é a opinião da auditoria, né, e isso não vem só para mim, né, não vai só para o gestor da área, mas para todo o time. Tá? Então, isso é bem legal, é bem gratificante que as áreas entendem, né, que a auditoria interna não está ali somente só para apontar um gap, só para apontar o que está errado, mas para ajudar esse barco chamado empresa, companhia, a andar da melhor forma possível. Né? Então, à medida que as áreas vêm questionar alguma coisa, é uma dor dele do dia a dia, né? Então, ele enxerga na auditoria uma possível solução, ainda que a gente não traga, né, de forma imediata, mas é meio que um conforto que as áreas têm em procurar auditoria interna, nem que seja para compartilhar, tá? Então, penso muito em linha com o que o Hugo acabou de colocar. Eu sempre tive isso comigo, compartilhei com o meu time, né, que quando a gente chega num momento desse, onde as áreas de negócio nos procuram para pedir apoio, para pedir opinião, ou até para expressar uma opinião técnica em relação a um determinado assunto, que às vezes nem está no nosso plano de auditoria interna, nem está no nosso dia a dia, mas eles pedem a nossa ajuda para opinar tecnicamente, eu acho que significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. A gente está cumprindo com o nosso papel de agregar ali para a administração, para os processos, a importância do nosso trabalho. Então, é realmente isso. E aí, pegando um pouco do que o Hugo falou, trazer
um pouco dessa nossa preocupação. Eu já trabalhei numa empresa que, apesar de não ser do setor de eletricidade, era do setor de infraestrutura, é bastante regulada, era uma empresa sob o regime de contrato de concessão também. Até para poder fazer um gancho com a última pergunta, né, desse bloco aqui de apoio a riscos e controles internos, lá a principal preocupação do acionista era o contrato de concessão. Sim, obviamente, todos os processos eram relevantes, sejam os processos core, sejam os processos de apoio, mas a gestão do contrato de concessão, até porque não era um único, eram várias operações, cada um com o seu contrato, cada um com as suas particularidades, e algumas até conflitantes uma com a outra, e tudo aquilo, no final do dia, a gente tinha que garantir que estava sendo atendido de forma adequada para garantir a continuidade da empresa, garantir a continuidade dos negócios. Então, era um tema que, de uma forma ou de outra, estava no plano anual da auditoria interna. Às vezes, vem da gestão do contrato de concessão propriamente dito, quem que estava olhando, como estava sendo reportado, ou às vezes fatiando um pouco dessas temáticas do contrato e se aprofundando um pouco mais em alguns temas relevantes para trazer uma resposta para a administração, até porque atendendo aquela necessidade de se conectar com os objetivos estratégicos. Então, eu queria saber de vocês, né, até para quem atua no setor de eletricidade, quem atua no mesmo segmento, ou quem atua em setores parecidos, né, hoje, na agenda de vocês, qual que é o principal risco? Né? O que vocês obrigatoriamente precisam olhar todo ano, e toda vez que vocês vão lá, é uma caixinha de surpresa com riscos novos, com percepções diferentes e com resultados surpreendentes. Pode começar por você, Thiago. Vamos lá, né? Risco tem para todo lado, né? Sim. Mas aqui no nosso setor, né, a energia altamente regulado, né, passa pelo risco regulatório, tá? A gente vai fazer algum processo que é da operação, termina do regulatório, contábil vai para o regulatório, enfim, financeiro vai para o regulatório, né? Então, a gente não dá para atacar tudo, né? Mas a gente tem um portfólio anual, como toda auditoria tem, onde a gente identifica os principais riscos, né? Onde podem trazer potenciais perdas para a empresa financeira, de imagem regulatória, né? Pode ser algo relativo à mudança de uma resolução. Alguns anos atrás a gente teve a resolução 1000, né, que exigiu mudanças profundas nos procedimentos operacionais, incorporação de rede, alguma coisa de faturamento, questão de geração distribuída, né? Então, faturamento, tem alguma mudança interna desse sistema que a gente tem que verificar se aquilo ali está sendo feito, né, conforme os preceitos regulatórios. Então, assim, um exemplo que eu gosto sempre de colocar é: vamos auditar faturamento. É uma atividade operacional, mas ela deságua no regulatório, né? Se você estiver faturando errado, uma vírgula para cima, outra para baixo, você vai ter um impacto ali no final muito grande, né? Além do financeiro, que você vai ter que ressarcir o cliente, né? Geralmente em dobro ali, lá nos moldes previstos na resolução, mas também vai ter um impacto muito grande de imagem. Você imagina o pessoal falar, pô, a distribuidora da energia do estado da Paraíba, de Sergipe, Mato Grosso do Sul, está faturando errado, né? Já imaginou o impacto negativo que isso vai ter de imagem, né? Então, é um processo operacional de faturamento, né, onde você vai estar cobrindo, por conseguinte, a parte regulatória da coisa, tá? Então, todos os projetos, né, eu não diria todos, que eu poderia estar errando aqui, mas a maioria do que a gente faz aqui tem esse viés, né, de cobrir, atender o compliance regulatório, né, e garantir que os processos sejam redondos, né, para que não haja perda financeira para o grupo, de imagem, enfim. Então, se eu fosse eleger, né, um grande risco aqui, eu diria que era o regulatório. Que não é muito diferente, tá, Leandro? A gente também, a questão regulatória, principalmente por causa do contrato de concessão. Então, ele tem disponibilidade, ele tem paradas obrigatórias que você tem que seguir da ANS, então a gente tem que respeitar essas janelas, né? E, obviamente, tudo que envolve o próprio projeto. Então, isso para a gente acaba impactando totalmente no regulatório. Para solares e eólicas, que estão, claro, tem os aspectos regulatórios, mas tem muita questão do próprio plano de manutenção. Então, é uma questão um pouco mais operacional, porque você depende de terceiros para fazer manutenção, então você depende de ter estoque, então são regiões afastadas, muitas vezes na região nordeste do país, então a gente trabalha muito forte com a área de operações, principalmente nesse sentido.
E a gente não deixa de ter muito contato em reunião com a nossa área regulatória para saber o que mudou, exatamente para a gente se atualizar. Então, internamente, a gente acaba aprendendo muito com quem domina do assunto, que é a própria área regulatória. E com a área de trading, a gente conversa bastante também para sentir um pouco do mercado. Assim. É claro que não é o nosso principal risco, que a área de trading, enfim, ela acaba vendendo para grandes empresas, ou colocando na rede, mas é para a gente entender como é que o mercado está se comportando, que bate um pouco naquilo que o Thiago já falou da questão estratégica. Então, porque a gente tem que sempre tentar prever onde que pode dar ruim. Então, às vezes, nem tem o risco ainda materializado ou conhecido, mas a gente tenta fazer um pouco desse papel para sempre estar antenado no que pode mudar e que pode impactar na empresa. Legal. Antes do Hugo começar a falar, surgiram duas perguntas aqui, né? O pessoal fez a pergunta de forma anônima, então a gente também vai responder de forma um pouco mais aberta. Eu queria inverter e pegar, acho que uma que conversa com um pouco do que a gente acabou de falar e direcionar para o Hugo, né? Assim, como vocês segregam o risco de negócio, que são os riscos operacionais, o risco do dia a dia, e os riscos de auditoria interna, que são riscos climáticos, demanda, mercado, que acho que seria mais riscos estratégicos relacionados ao negócio do que os riscos operacionais, né? Então, direcionando para você, Hugo, de que forma que é possível fazer esse direcionamento, essa distinção, essa distribuição, e aí depois, se o Thiago e o Daniel quiserem compartilhar, comentar de que forma que eles fazem isso no dia a dia e como que eles atuam, apesar de ser um pouco repetido do que aquilo que a gente já falou, né, que vai entrar dentro daquele contexto da avaliação de risco, mas eu queria, sabe, trazer ali uma versão mais prática de como segregar uma coisa da outra. O Burba, primeiro, acho que vale um disclaimer importante aqui, que não existe uma forma só de organizar essa questão, eu até nem me colocaria na situação de dizer qual que é a forma mais correta. Acho que o que eu recomendaria primeiro, tem relação com o que a gente já falou aqui. A auditoria interna, pela sua necessidade, né, e vocação de ser independente, ela tem ali ela precisa de fato fazer uma reflexão de risco que inclui a sua própria percepção. Mas nisso tem eu diria até uma certa armadilha. A gente tem que tomar muito cuidado para não inventar ou não criar uma visão de riscos desconectada do negócio. Então, o que o Daniel falou mais cedo, né, que ele utiliza a visão de risco construída pela segunda, pela primeira linha, isso é algo que eu também acredito que é um caminho interessante. Agora, na hora e aí é um ponto interessante da pergunta, na hora de segregar os temas, né, você tem, óbvio, tem missões de auditoria que vão num aspecto mais estratégico, tem missões de auditoria que vão num aspecto mais operacional, aí o próprio mapa de riscos, ele classifica as naturezas, né? Você tem, de certa forma, um ambiente que tem esse modelo metodológico já aplicado, ele já dá essa visibilidade de como é que as coisas estão discutidas. Então, você eventualmente vai apoiar a administração e avaliar como ela conduz o processo de avaliação de uma nova participação no leilão estratégico. E até como que ela garante que os processos regulatórios são aplicados para proteger a revisão tarifária, no caso, por exemplo, de um segmento de distribuição. Então, isso não deveria ser necessariamente uma separação. A minha reflexão aqui para quem perguntou é cuidado com esse caminho de distinção. Não estou dizendo que está incorreto. Meu desafio respondendo o modelo metodológico de identificação e avaliação de risco, ele já deveria classificar as naturezas de riscos e, portanto, posicionar o assunto no seu devido lugar. Então, essa é a minha resposta longa para a pergunta curta, mas direcionando para a questão da integração, que a gente já falou, e para um bom modelo metodológico, eu já deveria organizar a discussão de maneira suficiente.
Daniel, Thiago, se quiserem complementar com alguma coisa, senão eu posso. Acho que eu vou fazer o seguinte: como a gente acabou respondendo isso em outras observações, acho que a reflexão do Hugo é bastante importante. Inclusive, se vocês precisarem de apoio, podem chamá-lo ali, que ele pode ajudar a desenhar, né, com o apoio da PwC, para dar uma visão um pouco mais ampla aí de como atuar dessa forma. Mas eu queria só finalizar a questão lá do nosso bloco. A gente tem lá dentro do nosso bloco de compliance e regulação, a gente tem um conjunto de 3 perguntas, e dado o que já foi explicado aqui, né, principalmente com a questão do principal risco, né, que tanto o Thiago quanto o Daniel citaram, né, que o risco regulatório é um tema que está sempre na agenda de empresas do setor elétrico. Eu queria juntar essas 3 perguntas e fazer uma única provocação. A gente fala ali de como a auditoria interna pode apoiar, né, no atendimento desses objetivos, né, no cumprimento dos riscos regulatórios, né, falar ali do nível de complexidade dessa estrutura e também como que a administração costuma apoiar esses processos regulados. Então, redirecionar e fazer uma única pergunta. Então, conforme vocês falaram, os riscos regulatórios são os mais críticos, são os mais complexos, e que estão sempre ali na preocupação da administração e da auditoria interna. Então, na percepção de vocês hoje, tanto a equipe própria de vocês como o mercado geral, vocês entendem que o time de auditores tem ali a qualificação necessária para desenvolvimento desses trabalhos, né, frente ali à complexidade da regulação, né, se eles estão preparados e não estando, se faz sentido, né, eu, por exemplo, quando trabalhava na auditoria, existem alguns temas que eu nem inventava de colocar, atribuir para o meu time. Falha cybersecurity, a auditoria em folha de pagamento, parte fiscal e tributária, são temas que, assim, não valeria a pena ter um time de auditores com esse tipo de expertise, porque ele ia ficar focado somente naquele trabalho. E ter com essa expertise e outras, às vezes não combinava muito. Então, eu sempre, para esses temas mais regulados, mais complexos, sempre transferia a responsabilidade desses trabalhos para uma empresa terceirizada, uma empresa de especialistas, normalmente uma Big Four. Então, na visão de vocês, Thiago, Daniel, vocês entendem que para fazer uma avaliação adequada nesse principal risco regulado, o time de vocês tem ali a expertise adequada, necessária para o desenvolvimento do trabalho, e não tendo, faz sentido contratar especialistas, né? E por fim, como que a administração ela entende a necessidade de execução desses trabalhos no dia a dia. Tá? Então, só juntar, porque, por incrível que pareça, a gente já está indo para a reta final do nosso bate-papo, então a gente já precisa começar a consolidar algumas perguntas para a gente tentar cumprir a nossa agenda. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade. Legal. Esses trabalhos regulatórios, Buba, que envolvem o risco regulatório, né, na maioria das vezes, o time de auditoria interna consegue executar. Tá? Por quê? Porque tem uma regulação ali definindo o que é que tem que ser feito, quando deve ser feito, o que é que tem que seguir, né? Então, assim, a maioria dos trabalhos dá para a gente tocar, com algumas exceções. Tem alguns temas que são mais complexos, né? Que aí não tem jeito, é como você falou. Muitas vezes o time não tem expertise, né, para fazer aquele trabalho, né? E aí, eventualmente, tem que contar com a ajuda da consultoria, né? Que trabalha focada, a existência dela é para aquilo ali, né? Desenvolver trabalhos naquela área, né? E isso é enxergado de forma bastante natural, né? Tem trabalhos, tem avaliações, às vezes, que nem passam, nem caem no portfólio de alimentos da auditoria, porque já são contratadas consultorias especializadas, né? Não adianta colocar isso para a auditoria interna fazer, porque ou levaria muito tempo, né? Ou não se chegaria no resultado esperado, né? Então, respondendo para não levar muito tempo, a maioria dos trabalhos a gente consegue fazer, tá? Seguindo a ANEEL, resolução da ANEEL, ONS, Prodist, enfim, né? Já tem lá a receita do bolo pronta, fazer esse trabalho de compliance, mas para alguns trabalhos pontuais, sim, conta com a participação de uma consultoria especializada no tema. Aqui é a mesma situação. No primeiro ano, obviamente, sem conhecer o mercado, a gente usou uma consultoria, mas a gente se apoia muito na própria área regulatória para entender e, como se disse, né, é um contrato ou leis, é mais fácil a nossa avaliação do 0 e 1. A gente gosta desse modelo de consórcio, Burba, né, desde antigamente e continua assim. Então, área fiscal, alguma questão de ambiental, ou seja, são temas muito específicos. A
gente acaba fazendo um trabalho em conjunto, né? Contratar alguém, faz um vídeo para poder contratar alguém que traga esse conhecimento, né? Então, a gente gosta muito desse conceito de co-sócio, mas porque é o seguinte, a gente acaba tendo acessos internos, até informações, que, de repente, se só terceirizar, é até difícil, né, para a própria consultoria poder navegar muitas vezes. Então, a gente faz essa conexão para aprender também com os próprios consultores e trazerem valor, até atualização, né, de temas que às vezes você está dentro da empresa, você pode ficar desatualizado. Então, a gente gosta muito desse modelo também. E acontece também muito, né, Daniel, Burba e Hugo, né? Temas que são novos, né? O CVM impõe, mercado impõe, enfim, né? É novo para todo mundo, né? Então, as consultorias, vi de exemplo de poucos anos atrás, LGPD, né? Então, as consultorias aí tiveram um papel bastante importante em auxiliar as companhias, né, a implementar controles, identificar gaps que muitas vezes nem eram conhecidos, né? Porque é aquela história, né? O pior risco é aquele que você não conhece, né? Então, quando você vem com a visão de fora, já especializada, então contribui bastante no ambiente de controle da companhia. Hugo, gostaria de complementar? Olha, apesar de eu estar conflitado para responder, o que eu acho que vale a pena comentar, acho que quando lá atrás, né, o Daniel estava falando, né, ele faz há 28 anos, ele parece mais novo que eu, mas faz mais tempo que eu nessa jornada. Mas brincadeiras à parte, o que eu comento aqui é que o perfil das competências de auditor interna mudou bastante nos últimos anos, né? A gente tinha uma vocação muito mais financeira no passado. Agora, eu olho para o meu time hoje, eu tenho uma diversidade absolutamente equilibrada entre engenheiros, cientista de dados, biólogos, meteorologistas. Então, eventualmente, a própria dinâmica do mercado, a dinâmica de risco, tudo que a gente está falando, essa questão que eu preciso ser consistente aqui, né, da nossa visão de qualidade da auditoria interna, não pode ser diferente da forma como a gente está organizado, né? Então, para alguns temas, sim, os trabalhos são bastante prescritivos ou objetivos, mas não inventaram ainda a profissão de tudólogo, né? Então, a especialização é fundamental para o posicionamento que a gente já conversou, né? Então, quando a gente é provocado, poxa, eu preciso ajudar uma empresa a responder ao guidance temático do IA de cibersegurança, né? Não posso entrar com alguém que tem razoável entendimento sobre o tema de cyber. Tem que entrar com um especialista, senão eu não agrego valor e a função de auditor interna, pelo qual eu estou apoiando, também não agrega valor e ninguém atinge seu objetivo. A gente volta no tema que a gente já falou. Então, esse eu acho que vale a pena eu incluir na linha do que o Thiago e do Daniel já colocaram. Legal. Bom, seguindo aqui com o nosso bloco de perguntas, né, de provocações, a gente vai falar de tecnologia e transformação digital. E aí foi até um comentário que o Hugo fez logo no início, né, de trazer ali uma expectativa, uma pesquisa feita pela PwC sobre como o mercado de energia e eletricidade vai se comportar daqui a 5 a 10 anos, trazendo ali as preocupações desses executivos. Então, aí vou até pedir, assim que eu concluir, para que você traga primeiramente essa expectativa, o resultado, um resumo dessa pesquisa, e aí depois entender do lado dos nossos amigos aqui, o Daniel, o Thiago, do ponto de vista de auditoria interna, o que vocês entendem que essa transformação dos processos de negócio, do setor, da tecnologia, seja na operação desse mercado, mas também como que é a transformação digital do lado do auditor interno, né? Utilizando IA, auditoria contínua, monitoramento contínuo, ferramentas de gestão, né? E aí pedir para vocês também fazerem algumas considerações em como isso está acontecendo hoje, nessas transformações, e como que vocês enxergam que elas vão estar daqui 5, 10 anos, e como que vocês podem e precisam se adaptar
para que vocês e o time de vocês consigam estar adequados e preparados para essa onda de transformação digital que vai vir. Então, por favor, Hugo, fique à vontade. Até para comentar, esse material ele está no nosso site aí, Burba, tenho certeza que a gente vai poder encaminhar o link, é o recorte da pesquisa, a CEO Survey, né, já está na sua 28ª edição, a gente tem um recorte para o setor elétrico, que é da onde eu trouxe algum desses dados, né, e que eu acho que é interessante para nós aqui, apesar da gente ter uma pesquisa específica de auditoria interna, eu acho que a gente entende que é apropriado justamente para ver como a auditoria interna pode estar atentos e acompanhar a visão dos principais executivos dos negócios. Então, respondendo a sua pergunta, eu comecei a falar sobre a questão da transformação dos negócios, e eu vou seguir incluindo mais duas preocupações. Uma delas, o próprio Moreno já comentou em um dos seus comentários, que é uma das preocupações, antes de entrar em transformação digital, uma preocupação que tem sido crescente no setor é a questão das mudanças climáticas, né? Então, temos tanto a questão dos riscos de transição, como os riscos físicos, como os desafios para a questão da própria resposta a requerimentos regulatórios, como a própria questão da sobrevivência, resiliência dos negócios. Daí, na sequência, as principais preocupações dos executivos e das executivas do setor dizem respeito aos riscos, né, as preocupações de uso de tecnologia como fator de competitividade, incluindo inteligência artificial, né, nos fluxos de trabalho, na própria eficiência dos processos, e os aspectos de segurança cibernética. Então, um dado que conversa com isso é que o setor demonstra estar procurando novas formas de valor. Vou trazer um outro dado: 43% dos CEOs brasileiros do setor afirmam que nos últimos anos eles procuraram ao menos nova forma de negócio no setor. Isso fala bastante, né? Se a gente olhar para a cadeia, então a gente está vendo organizações que tradicionalmente exploravam aspectos de concessão para explorar novas formas de negócio a partir da sua base, a partir da forma como o mercado está se organizando. Então, isso tudo conversa com o que a gente está, com a sua provocação de transformação digital, porque o ambiente de negócio, a infraestrutura de tecnologia precisa estar pronta para essa dinâmica. Então, isso é um pouco do spoiler do que está no material. Convido a todos aí para acessarem e fazerem uma leitura quando for conveniente. Tem outros aspectos ali, como a reflexão sobre a nova dinâmica da matriz energética, sobre questões de hidrogênio verde. Então, é uma leitura ampla e que pode fazer muito sentido para a reflexão que a gente está fazendo aqui nessa hora juntos aqui. Daniel, Thiago, vocês... Eu falo, então. Eu penso que, assim, a empresa, pensando na transformação digital, obviamente, para redução de custo, eficiências operacionais, e isso está atrelado, inclusive, a novas tecnologias. A gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento aqui, que ela, inclusive, faz campanhas internas exatamente para desafiar as pessoas a digitalizar os seus processos. Como é que você faz melhor com menos, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais, até para a gente, como auditoria, como é que você consegue ir mais a fundo de um processo sem a tecnologia? Então, assim, a gente sempre busca isso também dentro das nossas atividades, né? Para você ter mais, não só profundidade, mas fazer também, né, pensando em inteligência artificial, utilizar um pouco mais desses robozinhos para você poder fazer alguns testes. Então, a gente sempre está pensando o seguinte: legal, daqueles processos que a gente já fez uma auditoria, como é que a gente consegue, por exemplo, deixar rodando um processo de um teste automático que, se tiver qualquer determinada exceção, um ponto
de atenção aqui, a gente possa fazer uma análise mais rápida do que esperar um ciclo novo de auditoria, né? Então, a gente está sempre quebrando um pouco a cabeça exatamente nesse sentido, já pensando o quê? Exatamente na transformação digital, né? Como eu falei lá, 28 anos de experiência, eu fazia auditoria interna usando aquelas folhas, né? Auditoria, entrei pela contábil usando aquelas folhas de 14 amarela, né? Tem gente que nunca viu essa daí, provavelmente no museu. Então, assim, o quanto evoluiu com relação a isso, né? Quanto que tinha num disquete, quanto cabia a capacidade de um disquete e quanto que a gente consegue processar de dados hoje. Até o Excel, a questão de células a mais que você tem. Então, assim, isso tudo é transformação, isso tudo, né? É melhoria que você está tendo, que muitas vezes está embarcada numa tecnologia até do Windows que você desconhecia, o que a gente não viveu, tem gente que acompanhou. Então, a gente também não pode ficar para trás. Então, se a empresa está sempre pensando nisso, como é que a gente se transforma para isso também? Então, a empresa precisa perceber que a gente tem essa dinâmica e vontade de também se transformar, porque senão a gente vai ficar realmente ultrapassado com relação à própria empresa. Então, um descasamento muito grande. Legal. Trazer um outro ponto de vista que eu sempre gosto de colocar, né, concordando aí com o que o Moreno e o que o Hugo colocaram, é que cada digitalização cada vez maior dos processos, enfim, né, dos controles para a auditoria interna é positivo por um lado e desafiador por outro. É positivo que você consegue implementar controles que vai garantir, né, a segurança de um processo que ele fique uniforme, né? Você tem acesso mais fácil e mais rápido às informações, você consegue auditar coisas que antigamente você não conhecia, então esse é o lado positivo, né? O lado desafiador que eu vejo, né, como assim, o Moreno colocou, o Hugo já deve ter visto, na Energisa também tem muitos esses robôs, né? Como é que você garante que aquilo ali está certo? Né? Alguém programou aquilo ali, né? Por trás daquilo ali, daquela automatização, daquela digitalização, teve um CPF que meteu a mão ali e fez aquilo funcionar, né? Então, a auditoria interna tem que estar, né, sempre atenta, atualizada para garantir que por trás de toda essa digitalização, né, o processo ele esteja ocorrendo como deve ocorrer, né? E nesse ponto aí entra a multidisciplinaridade que o Hugo colocou, né? Antigamente era auditor, era contador, administrador e economista, que era auditor interno, né? Hoje em dia não. Biólogos, engenheiros, na nossa equipe tem, né? Bióloga, tem engenheiros ambientais, enfim, tem gente especializada em TI, tem auditor especializado em TI, né? Então, todo esse time, né, ele ajuda a dar esse conforto para a administração e para as áreas que os controles internos, né, das mais variadas naturezas, né, e quando a gente fala de digitalização, a gente não fala não somente em TI, né, muita coisa de meio ambiente passa por essa parte aí, né. O Moreno colocou aí questão de barragens, né, um trabalho muito crítico, a gente já fez trabalho de barragens, se der alguma coisinha errada aí, vide Mariana, Brumadinho, né? Então, se você não tiver, né, controles muito bem implementados, né, e testados, validados, né, por profissionais multidisciplinares, como o bem colocou, né? Então, a auditoria interna ela não consegue alcançar o seu objetivo final, tá? Então, a digitalização ela é muito boa, ela é muito bem-vinda, tanto para as áreas de negócio que realizam as operações na ponta, quanto para a auditoria interna, né? Mas a gente tem que estar, como o Daniel colocou, né, sempre atualizado, né, e atento para a melhor forma de validar aquilo ali. Pô, isso aqui é digital, ok, lindo, beleza, mas está correto? Né? Então, esse é um grande desafio aí das áreas de auditoria interna. Perfeito. Bom, antes da gente passar aqui para a última provocação, né, e aí vou até mudar um pouquinho para a gente poder se encaixar dentro do nosso prazo, né, quando já fazer a última provocação, a última pergunta, e vocês já aproveitarem para fazer as considerações finais, enfim. Mas eu gostaria de trazer para o pessoal aqui, era para eu ter dito antes, mas a gente entrou numa dinâmica tão bacana de fazer as perguntas e respostas dentro do tempo, acabei esquecendo de trazer. A Peninte lançou há 2 ou 3 semanas atrás a pesquisa de um checklist, né, de auditoria interna. Na verdade, é uma avaliação de maturidade da estrutura de auditoria interna, dos processos, como que ela se posiciona, como que ela está em relação ao atendimento ali das boas práticas do IA, como que a auditoria interna é enxergada dentro do negócio onde o respondente atua, enfim.
tá? O Gabriel colocou aqui o link dessa pesquisa no chat. Né? Quem quiser, tiver a oportunidade de responder, fiquem à vontade. Depois de concluída, se eu não me engano, a gente vai com essa pesquisa até o final de abril e provavelmente até o final do mês de maio a gente vai consolidar todas essas respostas, criar ali um artigo e divulgar nos canais aqui da Perint, né, e nas mídias sociais o resultado dessa pesquisa de avaliação de maturidade que a gente está fazendo, tá? Então, quem quiser, o link está ali no chat, fiquem à vontade, tá? Então, trazendo a nossa última provocação aqui, até uma coisa que a gente acabou falando de uma forma mais indireta, mas para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que vocês trouxessem algo de uma forma mais direcionada, que dentro do período aí de 5, 10 anos, quais são os principais riscos, aí quando eu digo risco, não são riscos estratégicos, operacionais, assim, quais são as principais preocupações que vocês, como executivo de GRC, de auditoria, entendem que o mercado de eletricidade e energia vai sofrer aí nesse período, né, e como que a auditoria interna pode, primeiro, se ela está preparada e como que ela pode contribuir para continuar apoiando a administração na identificação, na avaliação da estrutura de controle e dar resposta a esses riscos. Né? A gente já falou um pouco ali da matriz energética, da transformação digital, mas se a gente puder contribuir de uma forma final com essas observações e aproveito também para convidá-los para fazer as considerações finais, né, ao ponto que todos responderem, a gente já finaliza nosso bate-papo hoje, tá? Então, pode começar por você, Daniel, depois a gente passa ali pelo Thiago e finaliza com... Pode ser? Pode sim. Bom, eu penso que assim, eu acho que os riscos, principalmente relacionados a questões ambientais, né, daqui para frente, né, todo o impacto que se tem hoje e a criação de novas matrizes energéticas, também podem levar a impactos ambientais. Né? Então, até uma contribuição, não sei o quanto acompanham isso, quando estão falando em questões de baterias e tudo mais. Lá na China, a gente tem muitos parques, muitas fazendas, né, que são painéis solares, porque eles têm uma métrica de acabar aí, reduzir muito as usinas de carvão, que é a principal matriz deles, energética, e a substituição noturna por baterias. Então, assim, isso é uma tecnologia que já se discute aqui no Brasil, por exemplo, só que isso pode trazer outros riscos, né, seja de um vazamento, contaminação. Então, assim, para esses próximos anos, eu acredito que a transformação vai ser muito rápida, em função até de toda a tecnologia que tem se avançado cada vez mais rápido, mas também traz esses riscos que são, às vezes, desconhecidos. A gente não consegue mensurar nesse momento qual pode ser esse impacto para tudo isso. Então, quando você tem, por exemplo, hoje um investimento grande aí das empresas em parques solares, a gente acaba tendo, inclusive, um estrangulamento da nossa rede de distribuição, que acaba causando um curtailment, que a gente chama. Né? Então, você tem um parque que você tem que fazer, tem períodos que você não pode colocar essa energia na rede em função da falta de infra, por exemplo. Então, assim, é um risco envolvido? Porque você tem um investimento grande, mas você não consegue fazer um despacho. Então, é uma quantidade de variações que tem, não só operacionais, mas que podem trazer riscos, inclusive, para o setor como um todo. Colapso, assim, não é para apavorar, mas, obviamente, isso vai depender muito do que a gente vai ter de consumo e se a gente vai conseguir despachar tudo que a gente está fazendo. Você tem os próprios gerações pessoais, né, que o pessoal coloca placas solares. Então, assim, você começa a gerar uma complexidade muito grande de riscos que, assim, é difícil até você precisar o que você vai ter de riscos, mas eu acredito que tudo isso ainda envolve um aspecto ambiental muito grande que a gente pode ter no país. E fazendo considerações gerais que você falou de encerramento, eu acredito que a gente sempre tem que estar atualizado com relação a isso, ter ferramentas que possam nos suportar, seja para inteligência artificial, seja bases repositórias, seja a integração maior entre as áreas de negócio e o reconhecimento desse valor. E como o próprio Thiago falou, se a gente não tiver esse patrocínio de cima, as nossas áreas que sempre foram vistas como um suporte, elas começam a ter um valor maior para a organização, para a gente poder mitigar todos esses riscos e estar envolvido, inclusive, nas estratégias da empresa. É assim que eu vejo um pouco aí, perdão, até para a gente correr com o nosso tempo aí. Bem, eu acho como
grandes desafios, né, para os 5, 10 anos aí, e recado para mim também, né, para todo o pessoal de auditoria interna, é você ter essa capacidade de aprender o novo rápido, né, novos negócios. Eu tiro isso por mim aqui, eu já estou há 13 anos aqui na Energisa, né, no Grupo Energisa. Quando eu entrei, o carro-chefe era distribuição, como até hoje é, né, mas depois passou por geração eólica, gás, fotovoltaica, está entrando biogás, né? Ou seja, são negócios, né, que ainda que são afins, né, mas tem regulações diferentes, tem muitas particularidades, tá? Então, o profissional da auditoria interna ele tem que sempre estar aprendendo e desaprendendo, né, desconstruindo aquilo que ele já tem, né? Então, isso ajuda, né, na velocidade de você aprender coisas novas, porque muitos controles internos, né, que são aplicáveis à distribuição de energia elétrica, não é verdade também no setor de gás, né? E hoje, né, é a realidade dos mais diversos grupos empresariais, você está diversificando seu ecossistema de negócios, né? Daqui a 10, 20 anos, ou até menos do que isso, 5, como colocou, o consumidor final, grupo B, residencial, ele vai escolher de que ele vai comprar energia, né? Isso vai dar uma mexida no mix, na composição dos negócios das empresas, tá? Então, as empresas, até por questão de sobrevivência, vão investir em novos negócios, que não necessariamente seja o core do que ela investe hoje, tá? Então, você está distribuição de energia, vai para o gás, vai para o biogás, vai para o biometano, investe numa fintech, enfim, né? Então, eu acho que o futuro, e o auditor, a equipe de auditoria vai ser aquela mesma, né? Vai entrar um recurso a mais, outro a menos e tal. Então, a equipe de auditoria ela tem que estar preparada, né, a lidar com essas novas tecnologias, novos processos, para se adaptar, né, a esses novos negócios que certamente passarão a compor, né, os grandes grupos econômicos, tá? E como mensagem final aqui, né, a gente falou muito de tecnologia, de TI, de IA, mas eu acho também que a habilidade de lidar com pessoas, né, não pode ser deixada de lado, né? A gente, por mais que a gente trate com controle, sistemas, né, processos, mas essa habilidade, né, que hoje em dia fica uma forma muito fria, né? Relatório, sistema, tal, mas essa habilidade de lidar com pessoas, conseguir extrair, né, informações que nem sempre estão nos processos, nos sistemas, acho que ajuda bastante o trabalho do auditor, né? Então, o auditor, quando ele tem esse feeling, quando ele tem esse jogo de cintura de conseguir andar, né, pelas mais diversas áreas da empresa, né, e transitar pelos mais variados níveis, desde o analista ao executivo sênior da empresa, então ele consegue ter mais sucesso na realização do seu trabalho e, consequentemente, trazer os resultados que a empresa espera, tá? Então, era essa a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado, meu Thiago. Pessoal, acho que o Moreno e o Thiago foram bastante pragmáticos aí nos comentários de para onde o setor vai. Acho só reforçar que não é de hoje que o setor apresenta um nível de evolução e temas disruptivos, né? Então, a gente falou de transição energética, aspectos de geração e geração distribuída, desafios climáticos, tudo isso não é necessariamente o futuro, ele já é o presente em alguns casos há algum tempo. Então, o que a gente percebe é que o advento de novas tecnologias, a evolução regulatória está acompanhando cada vez mais e acelerando o processo de execução e implementação dessas mudanças. E a função da auditoria interna precisa estar sensível e atentos a isso. A gente já falou durante esse tempo aqui da importância de estar perto do negócio. Eu acho que a preocupação da liderança da auditoria interna tem que ser bastante parecida com a preocupação dos executivos do negócio. Como comentário final, a gente também tocou aqui, eu acho que esse evento, essa mobilização de profissionais da área de auditoria interna, da área de GRC, discutir, e eu percebo aqui, até pela representação do Thiago e do Daniel, nas suas respectivas palavras, eu fico bastante entusiasmado com que para onde as funções de
auditoria interna estão indo, né? Que me parecem, com a consistência dos comentários aqui, é algo que me parece o caminho bastante acertado para a gente se manter como uma função relevante, uma função que o negócio vê valor e, portanto, vê que existe necessidade de existência. Nosso maior risco, pessoal, é deixar de ser relevante. Então, parabenizar a Perinte, agradecer Tiago, Daniel, o espaço aqui, dividir algumas reflexões em conjunto, e a gente está à disposição aí de debater com mais profundidade qualquer aspecto que seja do interesse aí do grupo, do público que está assistindo. Foi um prazer enorme, a gente segue aí conversando sempre que possível e dialogando sobre o que é importante aí para cada um de nós. Obrigado mais uma vez, pessoal. Perfeito. Obrigado, viu, Hugo, Thiago, Daniel, pela participação de vocês, né? Espero poder vê-los em outros bate-papos no futuro próximo. Fica aqui uma provocação para o pessoal que acompanhou a gente aqui, também vai ter a oportunidade de acompanhar o nosso webinar sobre a parte de gestão de riscos e controles. Peguem um pouco do que vocês observaram aqui, do que foi discutido aqui, foi dito como insights valiosos, e aproveitem as provocações aqui para fazerem uma provocação, porque, como a gente disse, né, os dois temas estão diretamente conectados, uma coisa depende da outra, e esses processos se complementam. Então, tenho certeza que algumas dúvidas que, eventualmente, vocês tiveram aqui, do ponto de vista da auditoria interna, podem ser respondidas com uma abordagem lá mais voltada para o pessoal da segunda linha, tá? Então, gente, mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês, né? Boa semana e nos vemos em breve. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro, Thiago, Hugo. Bom, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês. Um abraço. Isso. Tchau, tchau. Tchau.